Olá, pessoal! Passando para fazer um resuminho das expressões numéricas para vocês poderem fazer as atividades. Vamos retomar o problema que a gente usou na aula passada, da Jade e sua amiga na lanchonete. Lá, a Jade comprou 2 hambúrgueres e um refrigerante. Flora comprou um sanduíche natural e um suco para comer e um lanche igual para levar. Então, se a gente fosse calcular as quantidades que cada uma gastou, a Jade gastou 2 vezes R$12, que é o preço do hambúrguer, mais 5, que é o preço do refri, e a Flora gastou 2 vezes o total de 13, mais 8, que é o sanduíche e o suco, que ela comprou 2 lanches iguais. As duas expressões são expressões numéricas. Numa, a gente tem que multiplicar primeiro e depois somar o suco. E na outra, o ideal é que a gente some primeiro o suco e o sanduíche, depois multiplique por 2, ou multiplique cada um dos itens por 2. Quando a gente vai somar o que elas gastaram no total, a gente pega a expressão de uma mais a da outra e segue essas mesmas regras. Observa que se você somar primeiro aqui, multiplicar depois, a quantidade que a Jade gastou fica alterada. Ao invés de R$29, acusa que ela gastou R$34, o que não é verdade. Então, a ordem das operações na expressão numérica é muito importante. Portanto, vamos lá para relembrar quais são essas regras. Temos os sinais de associação e as operações. As operações, primeiro é a potenciação, depois que a gente resolve elas, copia de novo a expressão com as respostas das potências, a gente vai resolver na ordem que aparecer multiplicações ou divisões. Depois, numa outra linha, adições ou subtrações, também na ordem que aparecem. Os sinais de associação, se eles aparecerem, eles têm prioridade. Então, primeiro a gente vai dentro dos parênteses, depois dos colchetes, depois as chaves. Isso você vai resolver dentro de cada um até ficar somente um número, que aí você não precisa mais escrever o sinal. E dentro do sinal de associação, as regras das operações também valem. Então, dentro do parênteses, eu vou resolver primeiro a potência, depois a multiplicação, depois a adição, porque às vezes o parênteses tem uma operação só que às vezes também vão ter várias operações dentro desses sinais, parênteses, colchetes ou chaves. Tá? Um exemplo aqui pra gente, ó, com sinal de associação, sem sinal de associação. Primeiro, dentro do parênteses, então, ó, 2 vezes 10 mais 5, 15. Isso, então, 30. Na outra, ó, 10 vezes 2, 20. Mais 5, 25. Observa que associar o 10 com 5 fez toda a diferença. Tá? Numa eu queria o dobro de 10 mais 5 e no outro era o dobro de 10 mais 5. Mais alguns aqui para nós. De novo, ó, dentro do parênteses primeiro e depois a divisão. Mesmo que a divisão, se não tivesse parênteses, a divisão seria primeiro que a subtração. Mas como tem, a gente tem que resolver dentro do parênteses primeiro. Aqui de novo, 4 mais 6, 10. 10 elevado a 2, 100. 10 mais 4, 14. E 8 menos 6, 2. 14 vezes 2, 28. 22, 4 mais 18, vezes 2, 44. Nesse terceiro exemplo, nós já temos todos os sinais de associação. Então, ó, primeiro resolvemos dentro do parêntese. Observa que as outras operações que não foram resolvidas, elas todas são repetidas. E depois, ó, dentro do colchete, nós resolvemos a multiplicação, que ela tem prioridade. Ainda tem uma operação dentro do colchete, então nós vamos repetir, fazer essa operação. 6 mais 10, 16. E aí agora a gente resolve dentro da chave. 20 menos 16, 4, mais 1, 5, vezes 3, 15.
Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima.